Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, o lugar onde não dá tapinha nas costas, não passa a mão na cabeça. A gente fala o que você precisa ouvir para você ir pro seu próximo nível. E nesse podcast a gente vai falar de como vencer o medo. Isso. Vamos falar disso? Bora. Então roda a vinheta. Tô aqui com Paty Araújo. Vamos. E eu, Jerônimo Temel. Aqui é o podcast onde a gente é obstinado por buscar ciência, base, evidência científica, estudo, o que faz você ir pro próximo nível. Né? Não dá mais pra gente falar de frases de para-choque de caminhão, né? Acho que uma coisa que você é muito obstinado, né, é o que faz as pessoas fazerem, né? Hoje a gente vai falar sobre o medo, como vencer o medo. O que faz as pessoas conseguirem isso, né? Eu tive que vencer o medo, na verdade. E um medo bobo, pra muita gente, fala assim, vai começar com esse medo disso, Jerônimo? Tava. Medo não, cagaço. O termo técnico é cagaço, né? E a gente precisei vencer um cagaço meu e a gente vai falar disso. Mas sucesso, né, Paty? A gente fala assim, sucesso parece meio uma fórmula igual pra todo mundo, né? E não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Na verdade, pra você ter sucesso em qualquer área, sucesso financeiro, nos relacionamentos, na sua saúde, na sua energia, no seu negócio, na sua empresa, crescer profissionalmente, ser promovido, passar no concurso, emagrecer, seja o sucesso que ter um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, criar bem seus filhos, que tudo isso é sucesso, né? Sucesso, na verdade, é uma combinação de dois fatores. Saber o que você tem que fazer, muitas vezes a pessoa não tem sucesso porque não sabe o que tem que fazer, e fazer. Né? Porque às vezes a pessoa sabe, mas não faz. E às vezes a pessoa não sabe. Não sabe, faz um monte de coisa errada porque não sabe o que tem que fazer. Não sabe fazer o que vai em direção ao sucesso que ela deseja, né? Quando você junta saber o que tem que fazer e fazer, aí a combinação é perfeita. E é essa que é a minha obstinação, ensinar as pessoas o que tem que ser feito e fazer elas fazerem. Porque não adianta saber e não fazer, não adianta fazer sem saber. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos falar de medo? Bora. Na verdade a gente tá fresquinho, né? Se a câmera montasse, ainda tô aqui com as minhas marquinhas aqui da superação do meu medo aqui, né? Verdade. E é um medo, a Paty tá perto de mim, ela sabe o quanto isso pra mim é desafiador. Eu precisei fazer um check-up. Vamos lá, vamos começar do começo? Bora. Minha família tem histórico de cardiopatia, né? Meu pai infartou 2 vezes, já revascularizou, abriu o peito 2 vezes. É até difícil. Meu pai, 48 anos, já tinha feito cirurgia de ponte safena, né? Aos 60 fez de novo. É raro acontecer do cara fazer 2 vezes. Seu pai é Highlander total. Já fez de tudo ele já fez, né? O Giga diz que se tivesse uma bomba atômica no Brasil, sobreviveu as baratas, que barata sobreviveu, e meu pai, porque meu pai é Highlander. Muito louco. Meu pai fez uns 12 cateterismos. Meu tio, infelizmente, faleceu por infarto fulminante por volta dos 40 anos de idade. Então, assim, sempre foi pra mim um tabu acreditar que eu ia ter um problema de coração, sempre foi pra mim um tabu isso, e eu sempre tive uma vida saudável, sempre não, vamos melhorar, né? Eu sempre tive uma vida desregrada até os 35, 40 anos de idade, né? Tive uma vida bem desregrada, e eu me cuido muito recentemente, e eu sempre tive um tabu de fazer exames mais complexos, eu fazia exame de sangue, testezinho de esteira, mas nunca fiz um exame mais profundo pra saber se eu tinha mesmo um problema ou não, e aí tive um pico de hipertensão no passado e resolvi em busca do que eu ia fazer. E caí numa baita cardiologista lá, doutora Ludmila, doutor Rafael Brandão, incrível, cuidaram de mim nesses dias que eu estive em São Paulo super maravilhosa, cardiologista maravilhosa, doutor Rafael Brandão, oncologista e um médico que ele não cuida só de curar a doença, mas cuida também de não deixar você ficar doente, né? Cuida da saúde também. E aí, resumindo, doutora Ludmila virou pra mim e falou assim, Jerônimo, vamos fazer um check-up geral. Falei, beleza. Aí a gente acha que check-up geral é um negocinho ali. Ela pediu... Nada de negocinho ali, rapaz. Ela pediu o exame que a gente sabia nem que existia, né? Eu entrei 6 horas da manhã na clínica em São Paulo, saí quase 2 da tarde. Mas foi incrível que existe esse jeito de fazer check-up, né? Que aí você compila ali aquelas horas também, faz tudo de uma vez só e você já sai com o resultado, já sai... Eu fiz almografia. Ela pediu tanto exame. Sabe o que é almografia, né? Fiz tomografia da alma até. De tanta tomografia que eu fiz tomografia com contraste, sem contraste, e Lisag, colhe sangue, e uma bitola desse tamanho de agulha pra poder passar o contraste, e bota lá catéter pra passar contraste, e tá, caraca. Cara, é muito louco, né? Porque pra você... Só da ultrassonografia você começou pelo pescoço e terminou pela perna. Caraca, ultrassonografia da tireoide, das carótidas,
cóstidas, das pernas, do dedão do pé, tudo. Da alma, do 7º corpo astral, de tudo que a gente podia ser feito. Mas o fato é o seguinte, né? O meu medo, olha que louco, né? Como é que é a nossa cabeça. O meu medo não é necessariamente fazer o exame. Eu não gosto de agulha, e era uma agulhona, a Paty falou assim, pô, meu lindo, né? Era uma agulhona, mas o fato não é maior, não é esse, né? O grande medo que eu tenho, e a gente vai falar disso mais um pouquinho, eu vou explicar o que é meu grande medo depois. Mas o fato que eu quero dizer é, cara, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que passar por isso, eu precisava. Foi um exame que eu fiz chamado angiografia com contraste, que ela mostra por dentro como estavam minhas coronárias, como estava a minha aorta, qual a calcificação na minha idade, com o meu histórico, é esperado, ou talvez eu já deveria ter umas calcificações. Então tudo isso o exame mostra. Esse exame substitui até o cateterismo. Hoje, não é que ele, vamos dizer assim, a gente não é médico, né? Eu não sei se ele substitui, mas, por exemplo, ele consegue ver como é que tem calcificação, que antes só se via por cateterismo, né? Então, resumindo a história, medo. Eu não tive medo, né? Vamos respeitar aqui, eu não tive medo, eu tive cagaço. É bem diferente, medo, muito medo. Eu não durmo na noite anterior. Porra, Jana, mas você não é o cara do controle da mente? Sou. Mas isso conseguiu fazer. Por isso consegui fazer, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer apesar do medo, né? Então, vamos falar de como vencer esse medo? Pô, vamos. Vamos falar disso? Então, fechado. Você tem medo, Paty? Pô, de um monte de coisa. Do que, por exemplo? Ai, eu tenho medo do que eu não sei fazer. Sabe, aquilo que eu não tenho habilidade de fazer e tenho que descobrir e tal, pá, eu tenho medo, assim, um pouco de medo do que eu não sei fazer. É uma coisa boba, né? Mas eu fico com frio na barriga, que é uma coisa que eu não domino e aquilo tem que sair, o resultado depende de mim, me dá um frio na barriga nessa hora. Olha que louco. E se alguém estiver vendo a gente no lugar que dê pra comentar, tipo, tô vendo no YouTube, eu tô vendo no Instagram, eu tô vendo em algum lugar, bota teu medo aqui, vamos dividir, vamos criar uma comunidade aqui pra gente conversar sobre isso. Qual que é seu medo, né? Bota logo no começo do podcast pra não esperar chegar no final. No final eu vou te ajudar pra você me responder outra coisa. Primeira pergunta é, você tem medo? De que você tem medo? Bota aqui embaixo, por favor. Eu tenho medo de descobrir que eu tô doente, eu tenho medo de fazer exame, eu tenho medo de agulha, são as coisas que eu tenho medo, né? Tudo que enfia em mim, assim, respeitosamente, por favor, tudo que enfia em mim eu tenho medo, né? E fazer exame, ter medo de descobrir que eu tenho uma doença, né? Então, medo de descobrir que minhas coronárias estão entupidas, medo de que eu tenho que fazer, tudo isso me dá medo. Rapaz, a melhor resposta que eu já ouvi na vida sobre eu tenho medo, uma vez eu tava ouvindo, acho que foi um vídeo da Jujute, acredito. E aí ela tava entrevistando uma cantora, não lembro quem, minha memória, né, gente? É bom estar no ambiente onde conhecem a gente. Então, mas aí perguntou assim, de que você tem medo? E às vezes a pessoa vem com uma coisa bem material, né? Eu tenho medo, aí vem uma coisa, medo bem material. E às vezes você tem medo de uma coisa bem material, não real, que talvez nunca aconteça. Mas ela falou assim, rapaz, medo mesmo? Eu tenho medo de cair da moto, me ralar inteira e assim, ficar toda acabada. Sabe, muito bem concreto, humano, né? Bem humano. Bem humano e bem concreto. Não tenho medo de não ser o suficiente. Medo de, né? Medo de cair da moto e me ralar toda. Massa. Então vamos falar disso? Como que a gente vence o medo? Né? Você sabe que meu maior medo não é do exame. Meu maior medo, você já sabe qual é. Eu já falei mais de uma vez. Meu maior medo é não ser tudo aquilo que eu poderia ser na minha vida. Mas não é desse medo que eu tô falando. Tô falando do medo humano, do cair da moto sem ralar, do fazer exame. É desse medo que eu tô falando. Então coloca aí qual é seu medo pra gente poder e vamos descobrir como que a gente destrói o medo. Beleza? Vamos começar falando sobre como que vem o medo? É bem importante. Ele vem com frio na barriga. Ele vem. Mas todo mundo sabe que frio na barriga. Às vezes você tem que fazer uma prova e ficar com frio na barriga, né? Você tem que falar no palco e você fica com frio na barriga. Por que fica com frio na barriga? Vamos entender por que esse troço? Olha só, vamos lá. Nós somos animais. Eu já falei isso várias vezes em vários podcasts. Nós somos animais e a gente há pouco tempo atrás, olha que louco, Paty, há pouco tempo atrás, pouco que eu digo, um homem pré-histórico, há 150 mil anos atrás, que em termos de história isso é ontem, né? A gente não evoluiu o suficiente geneticamente para perder isso. A gente tinha que ter reações rápidas para sobreviver. Cara, vivia num lugar hostil, onde ele não era predador, ele era presa para muito. Ele era um dos alimentos da cadeia alimentar. Da cadeia alimentar da galera ali, né? Não sei, ele tecnicamente, pode ser que tecnicamente a gente não fosse um alimento da cadeia alimentar, mas a gente era uma presa fácil, né? Eu tava andando no meio de uma floresta, procurando fruta ou procurando algo para comer. E você podia ser a fruta de um bichinho. Podia ser a fruta de um bichinho, de um bichão, né? Então, o que o nosso sistema se desenvolveu? Ele se desenvolveu eu ter uma resposta emocional muito mais rápido do que racional. Então, se uma moitinha mexeu,
A moitinha mexeu. Cara, se eu fosse racionalizar, essa moita seria um gatinho? Seria um... Está ventando hoje? Foi o vento, Foi o vento. Nisso o tigre já comeu, o dente de sabre já me comeu, já acabou, morri. Então, como forma de sobreviver, como forma de sobrevivência... O gatilho do emocional, ele vai mais rápido, né? Que ele acontece dentro da amígdala, não na amígdala da garganta, na amígdala cerebral. Então, a amígdala te reage muito mais rápido do que hoje o que a gente tem, que é o córtex pré-frontal, que racionaliza. A amígdala age muito mais rápido que o córtex pré-frontal. Que é o susto, né? É o susto. O susto é bem a reação, né? Você tem um susto, você corre, ou você pula, você vê a tua filha, mas até o teu coração vou parar de bater. Você viu, foi tua filha que te assustou. Você já viu que é tua filha, mas teu coração tá disparado, suas pernas estão tremendo. Rapaz, uma vez eu fui dar um susto no meu irmão, ele pequenininho, Rafael. Ele devia ter uns 5 anos. Eu me dei muito mal. Eu dei um susto nele, assim, atrás do sofá. Ele tava com o negócio na mão. A reação dele ali do susto foi pegar o negócio e me dar umas 3 pauladas, assim. Eu disse, bem feito. Baita reação, né? Ele matava o dente de sabre. Matava o dente de sabre, quase matou a irmã. Entendeu? Então isso, o medo no limite é mais ou menos isso. Ele te liga um estado de alerta e o teu corpo se prepara para luta ou fuga, na linha geral. E uma das coisas que a gente faz há uma mudança na nossa bioquímica, entre elas gera o frio na barriga. Aí teria que aprofundar muito, mas é uma reação instintiva nossa, gera frio na barriga. Então a primeira coisa que a gente tem que ter ideia de como para vencer o medo é, cara, medo não é ruim. Acolha o medo, porque na verdade o medo nos mantém vivo. O medo nos mantém vivo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher o medo. Então eu vou te dar um exemplo de como que eu acolho o medo. Exemplos de acolher o medo, né? Primeiro é isso, entender que ele te mantém vivo. O medo, ele não é ruim, o medo, ele é bom. Tem hora que ele vem e hora que não precisava, né? Sim. A gente não precisava ter um frio na barriga. Mas eu vou te ensinar a vencer esse troço. Mas historicamente, ele nos salva, né? Nos salva. Então, por exemplo, quando eu vou entrar numa palestra, sei lá, tem evento, treinamentos toda hora. Então, todo mês eu dou uma palestra, um treinamento. Toda semana quase, mas todo mês com certeza, pra gente não errar. Todo mês eu dou de 1 a 2 treinamentos com certeza. E eu tenho frio na barriga. Toda vez que vai começar. Sabe o que eu faço? Cara, que bom. Porque frio na barriga mostra que eu me importo ainda. Que se eu não me importasse, eu não estaria com frio na barriga. Então o que eu estou fazendo com isso? Acolhendo o medo. Né? Então a primeira coisa é, cara, tá tudo bem ter medo. O problema não é ter medo. O problema é quando o medo me paralisa e eu não faço. Então, por exemplo, João e Carol. O que a gente fala para João e Carol quando vão fazer exame de sangue? Eles têm medo de fazer exame de sangue. Mas quando termina o exame de sangue, você fala, cara, que corajoso que você é. Né? Porque de novo, né? O medo não é a coragem não é ausência de medo. A coragem é você fazer apesar do medo. Né? Então você acolhe o medo da pessoa. Tá tudo bem você ter medo de fazer o exame de sangue. Né? Tá tudo bem que isso aconteça. Né? E parabéns por ter feito. Então, na verdade, acolhe o medo. Aceite ele é teu parceiro, ele é teu aliado. Então você começa a não ter raiva de ter medo. Porque qual é a merda? Você começa a ter raiva de ter medo. Puta, tô com medo. Caraca, que merda, não queria ter medo. Cara, e aí o que vem? Não vem só medo, vem medo, vem raiva de você, cobrança. Ao invés de se ocupar do que tá te dando medo e você resolver aquilo, você tá se ocupando de ter medo. Só do fato de ter medo, né? Então o primeiro passo é acolha o medo. Quer vencer o medo? Primeiro passo é acolha o medo. Segundo passo, descubra. Porque olha que louco, né? A pessoa não tem medo do que ela acha que ela tem medo. Ela não tem medo do que ela acha que ela tem medo. Ela tem medo, ela tem um medo do medo. Caraca, como assim? O medo do medo. Então, por exemplo, eu não tenho medo de fazer check-up. Do que eu tenho medo? Você tem medo do resultado. Do resultado, de descobrir. A pessoa não tem medo de falar em público. Ela tem medo de não ser boa o suficiente, né? Pra falar em público. Ela tem medo de dar um branco na hora do... Então, primeiro é acolha. Vai anotando aí, hein? Primeiro passo, acolha. Segundo, acolha seu medo. Ele é bom, ele te ajuda, ele é teu parceiro. Segundo passo, descubra o medo do medo. Você não tem medo de enfrentar o que você não sabe. Qual é teu medo? Não conseguir fazer. Não conseguir fazer. Não entregar aquele resultado que eu não consegui fazer. Não ser bom o suficiente. Não ficar pronto a tempo. Entendeu? Não ser bom o suficiente. A gente sempre vai ter o medo do medo. Eu vou no dentista. Não, você não tem medo do dentista. Tem medo de ter dor. Você tem medo de sei lá, descobrir que um dente teu tá podre. Você tem medo de outra coisa. Ninguém tem medo de avião. Você tem medo de avião? Por quê? Você acha que o avião pode cair na... Tem medo do avião? O avião vai te morder? Vai te fazer o quê? Tem medo de morrer, Você tem medo do avião cair, né? Então, descubra qual é o medo do medo. Quando você descobre qual é o medo do medo, você pode lidar com ele. Porque enquanto ele tá só num medo genérico, você não tem como lidar com o genérico. Eu tô com medo de falar em público. Não, você não tá com medo de falar em público. Entendi. Né? Tipo, transforma em específico o teu medo, entende qual ponto exato ali. Tá, e aí você descobre o medo do medo pra quê? Pra ter um plano pra lidar com ele. Caraca. Fala 3 vezes. Plano para lidar com ele. Plano pra lidar com ele. Vai, repete, vai. E aí eu descubro do que eu tenho medo. Se torna específico, mas e aí? Pra quê? Porque agora você pode lidar com ele, você pode ter um plano pra vencer o medo verdadeiro. Vou te dar um exemplo. Cara, eu tenho medo de falar em público, mas
do que você tem... A pergunta é, do que você tem medo de falar em público? Aí eu tenho medo de dar branco. Falei, então agora eu posso criar um plano se der branco. Por exemplo, cara, levo umas notas, bullet points aí, num papel no meu bolso. Se der né, tipo um airbag, é isso? Isso. Se ter tipo um airbag. Cara, se plano de fuga, carro bater, ou seja, se o pior acontecer, qual é o meu airbag, né? Avião. Se o avião te despressurizar, máscaras de oxigênio cairão. Olha a porta de saída mais perto. Cinema, vou pensar em cinema, que é uma coisa mais tranquila. Se tiver algum problema, luzes de emergência se acenderão, que indicarão a saída de emergência. Eu já sei que se acontecer algo, é aquilo que eu vou fazer. Então você fica mais calmo. Você entende que é aquilo que você tem que fazer naquela situação concreta. Então, quando você tem isso, você pode lidar com aquilo, né? O Vinhas, né? O Rodrigo Vinhas, nosso amigo, ele gosta muito do estoicismo, né? E o estoicismo fala, nessa hora, pense o pior. Qual é o pior que pode acontecer? Cara, é isso que me acalma, sabia? No avião. Quando eu tenho medo, assim, por muito tempo, eu tive uma experiência ruim de avião. E... Você não tem medo de voar, né? Mas tem aquele desconforto humano. Mas já tive medo mesmo depois da experiência ruim, né? Eu viajo desde 1 ano de idade, assim, passei por uma experiência muito ruim, voltando dos Estados Unidos, depois naquele de período do 11 né? de setembro, os Estados Unidos decidiram a guerra, uma experiência horrível de voo mesmo. Aí dali pra frente eu fiquei com medo. E hoje eu já sou muito tranquila, assim, Mas quando você tinha medo, você pensava o pior. Não importa o que você pensava, pior. Né? Mas o fato é, o que é o pior que pode acontecer? Lida com o pior. O pior é eu dar branco. E aí, o que você pode fazer quando dá branco? A gente pode até um dia fazer um podcast como falar em público. Acho que pode ajudar a galera aí. Regras de como falar em público, algumas lógicas assim. Mas só pra dar uma dica, cara, a plateia, ela é muito menos hostil do que a gente imagina. Quando a gente se mostra... Quando que a plateia fica hostil? Sabe quando? Quando você se mostra fodão. Eu sou poderoso. Aí a plateia fica hostil. Quando você é gente de verdade. A plateia fica... Mostra a sua vulnerabilidade. Gera ali. empatia. O que o Gabriel Zanerato do Zenit, né? O Zenit é o nosso grupo de alta performance, que eu sou um mentor, né? O nosso grupo de mastermind. O Gabi Zanerato falou sobre simpatia e empatia. Simpatia eu posso ter ou não ter. Eu posso não simpatizar com você, mas a empatia, ele é instintivo, né? Até com Coringa, que você não simpatiza, você filme teve do Coringa, empatia. Né? O filme conseguiu isso, né? A audiência torce pelo Coringa. Torce pelo Coringa. Ele fala, tinha que matar mesmo, porra, tem que matar mesmo. Então, a empatia você não escolhe. Então, quando você fica muito fodão, você não cria empatia com a pessoa. Quando você erra, então, por exemplo, uma baita sacada pra você falar em público quando você erra, é falar, cara, errei. Deixa eu pegar aqui meu celular, minhas notas. E porra, galera, vou ter que pegar minhas notas aqui que eu... A pessoa vê que a gente de verdade tem empatia. Não é impossível que receba salva de palmas pra você, não é impossível. E voltando pra isso de você pensar o pior cenário, eu lembrei de um exemplo da Paula Abreu. A Paulinha fala, acho que num livro dela, ou ela falou pessoalmente, não lembro, mas ela fala, eu lembro que ela... tomando a decisão, porque ela também, como você, ela largou o emprego para mudar de vida, não era mais feliz sendo advogada, mesmo ganhando bem e tudo mais. E ela teve um momento que precisava tomar a decisão de largar tudo. E ela pensou no pior cenário. Ela já tinha um filho, Davi, né? E ela pensou no pior cenário. Cara, qual o pior cenário? Se tudo der errado na minha vida, o que vai acontecer? Ela falou, vou pro Nordeste, trabalhar como garçonete e criar meu filho. Pronto. Tipo, ela enfrentou... pior do pior cenário. E aí criou um plano pra isso. E aí o que acontece com o teu medo? É o airbag. Começa... Se o avião cair, cara, qual o teu airbag? Se o carro bater, qual o teu airbag? O avião cair fica um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complexo. Mas mesmo assim você tem o seu airbag. Qual é o teu airbag se o avião cair e você morrer? Patrícia? Você, Patrícia. Em qual dos medos que você tá falando? Do avião cair e você morrer. O que eu penso é tipo, cara, eu não sou melhor do que ninguém, né? O que eu penso verdadeiramente é isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, se esse avião tiver que... Eu aceito o pior. Vou morrer de qualquer forma. Eu aceito você o pior. Vai morrer. Você vai morrer, vou morrer de qualquer forma, eu não sou melhor que ninguém. E eu não consigo fazer nada. Se esse avião decidir que ele vai cair, eu não sei se... Que é uma outra técnica que não... Essa não é só do estoicismo, essa é de várias regras filosóficas. Não lide com o que está fora do seu controle. Exatamente. Lide com o que está no seu controle. Se tiver turbulência, eu não consigo parar a turbulência. Eu não consigo impedir o avião de cair. Então, eu não tenho nada pra fazer sobre isso. Mas beleza, mas não sou melhor do que ninguém, então vou ficar calma. A única coisa que me resta. É isso, controlar o que tá na sua área de controle. Então vamos voltar, olha só. Acolha seu medo, descubra qual é o medo do medo, crie um plano pra lidar com ele, tá bom? Cria um plano. Né? Então, falar em público, puxar um papelzinho pra falar. Eu vou te falar, posso falar qual foi meu plano? Então, qual é o meu medo do medo? Né? Então vamos lá. Primeiro, acolhi meu medo. Cara, tá tudo bem que eu tenha medo. Pô, mas você não é o cara do domínio mental. Você não entra numa banheira com 40 quilos de gelo, Jerônimo. Entro, né? Mas eu tenho medo do exame. Aí qual é a minha pergunta? Não, qual é meu verdadeiro medo? É do resultado do check-up. Aí eu pensei, qual é o pior cenário no meu check-up?
eu ter uma porrada de placa calcificada ou placa mole que me gere um risco absurdo de ter um infarto do miocárdio, do coração. E aí, o que você pensou nessa hora para ser o plano? O que você ia decidir nesse momento que você ainda era você? Porque quando a gente tá com medo, a gente vira o medo, né? É isso. Mas nesse momento que você tava no racional ainda, que você era você não tava fazendo exame, você decidiu isso antes, né? Isso que você falou já vai ser o próximo passo. Deixa eu fazer um passo antes aqui ainda. Tá. Ainda lidando com medo do medo, eu pensei, qual é o pior cenário? Eu falei, cara, o cara fazer o exame em mim, com contraste com tudo, e falar, Jerônimo, você tá todo comprometido, você precisa sair daqui para ir pro hospital para fazer um procedimento agora, uma angioplastia, botar um stent. Esse pra mim era o pior cenário na minha cabeça. E aí eu tracei um plano, falei, cara, verdadeiramente eu tracei na minha cabeça esse plano. Falei, cara, pronto, tá resolvido. Se isso acontecer, eu vou sair daqui, vou pro hospital, vou com o Leandro, cardiologista que faz cateterismo, que é Zenit, faz parte do grupo de alta performance. Eu falei, de verdade, foi isso que eu pensei. Eu saio daqui, ligo pro Leandro, você faz meu cateterismo, faz minha angioplastia, bota stent em mim? Boto. Então vou pro hospital, o Leandro bota stent em mim, tá resolvido. Eu verdadeiramente pensei isso, esse é o pior cenário. Então olha só, eu acolhi meu medo, eu descobri qual era o medo do meu medo, criei um plano pra ele, se caso acontecesse, e agora vamos pro próximo passo. Vamos pro próximo passo? Qual o próximo passo? Que foi o que você acabou de falar mais cedo. Tá. Pense racionalmente antes que o medo te domine. E decida se você vai fazer ou não. Então, vamos pro raciocínio? Olha só, como é que funciona isso? Quando você tem quando você tem uma emoção, você não é mais você. Você vira a sua emoção. Quando a gente tem raiva, é aquele filme Divertidamente, né? Divertidamente. Você vira a emoção. Você vira a raiva. Né? Você... Quantas vezes você não fez coisa que se arrependeu depois e fala assim, cara, não era eu. Já. Não Nossa, era eu, né? Com o nosso filho, às vezes, né? Você perde o controle com o filho, né? Às vezes dá um tapa, ou bota de castigo. Você vira a emoção, nitidamente. Você vira a emoção. Você não é mais você vira emoção. Então, na hora do medo, você vira o medo. E aí o medo não é você que tá agindo, é o medo que tá agindo, né? E o medo é medroso, né? Claramente. Então é melhor você decidir antes enquanto você é você. Isso. Então a lógica é assim, decida racionalmente, usando não a sua amígdala, que é o que domina as emoções, e sim o seu córtex pré-frontal, que é onde você racionaliza as suas coisas. Dentro da racionalidade fala, cara, isso pode me matar? Sim ou não? Não, isso não vai me matar. Isso é bom pra mim? Eu quero fazer isso? Quero. Vamos enfrentar? Vamos. Então eu decido no racional se eu vou fazer ou não. E não na hora do medo. Porque na hora do medo, bicho, tem hora que eu torcia pra mulher do exame falar, deu errado, seu plano não autorizou, ou você não pode fazer, ou foi adiado. Você torce pra isso. Na real, você torce. O medo torce, né? O medo, porque o racional sabe que você precisa daquilo. Lembra que houve uma ameaça aqui no Espírito Santo, o pessoal teve uma violência aqui no Espírito Santo, na sexta-feira, véspera de eu viajar para São Paulo para fazer os exames. Cara, eu quase que falei assim, cara, esse negócio aí, a cidade tá meio violenta, acho que a gente não deveria ir. Isso passa pela cabeça. Se eu não tivesse decidido no racional, eu teria desistido. Eu lembro de uma menina no WA que ela confessou um medo lá pra gente em público, né? Fez 2.000 pessoas. E eu lembrei, sabe por que você falou? E você não torce pro negócio dar errado? E ela levantou a mão, porque tem uma hora que você pergunta alguma coisa que você quer, ela levantou a mão. E ela levantou a mão, inclusive ela comentou que ela falou assim, Jerônimo, eu levantei a mão, eu tive coragem, na hora que ela tava falando, eu tive a coragem de levantar a mão pra falar com você, mas um lado meu desejava que você não me chamasse. Né? Exatamente isso. E posso dividir uma coisa que eu sempre fico com vergonha de falar e eu vou começar a falar? Cara, eu sinto muitas vezes, tem várias vezes que eu passo a energia surreal, né? Tem muito mais coisas que a gente consegue explicar, né? Tem pessoas que eu passo no WA e eu simplesmente sinto que a pessoa precisa falar comigo e eu retorno para ouvir a pessoa. Ela foi um desses casos. Eu já tinha passado dela e retornei. Disso. Eu lembro Mais disso. de uma vez já fiz isso. O Jota da fruta, que não comia fruta há 22 anos e comeu uma maçã na frente de 2.000 pessoas, eu tinha passado dele. Fico todo arrepiado falando. Eu tinha passado dele e eu sentia a necessidade de voltar e falar com ele. Olha que louco. E ela foi sensacional, porque o medo dela era justamente falar em público. Então, para ela levantar a mão e pedir o microfone, já era um baita enfrentamento do maior medo que ela tinha, por conta da experiência que ela passou, né? Ela tinha na infância, ela cantou na frente das pessoas e foi vaiada, o pessoal ridicularizou ela nunca mais falou em público levantou a mão.
Aí você chamou ela e não, aí eu usei um monte de técnicas nela, né? Várias técnicas. Foi lindo. A gente que já é do time, a gente já sabe, né? Nossa, olha a Gerânia. Aí quando viu ela já tava falando, já tava contando a história, já tava lá na frente. Daqui a pouco você conduziu, daqui a pouco ela tava no palco, assim. Ela falou em 10 minutos, ela falou pra 2.000 pessoas. Teve uma hora que ela tava sozinha, você saiu, assim, ela ficou falando. Foi incrível, ela cantou. Cara, eu vou falar pra vocês aqui, você que tá ouvindo a gente, você é muito maior do que você imagina. Você é muito maior do que você imagina. Só precisa aprender a tirar de dentro de você todo esse poder que você tem. As pessoas... Você vê uma batalha que a gente tem a vencer é a batalha que acontece dentro da gente. É a gente. Aprende a vencer essa merda que você vence tudo na tua vida. Você tem o maior obstáculo, você tem o maior desafio, você tem o maior poder. Você é tudo. Você tem o maior poder, você tem o maior desafio, você tem o maior inimigo, você tem o maior amigo, né? Então quando você vence você próprio, você vence qualquer pessoa. Então em 10 minutos a menina saiu de nunca mais ter falado em público pra falar pra 2.000 pessoas. Venceu uma barreira que aconteceu lá quando ela era criança. Atrás, em 10 minutos o Jota saiu de 22 anos sem comer fruta, vomitando pra comer uma maçã, chorando na frente de todo mundo. Já tava indo pra filha dele, né? Pra filha Esse comportamento dele. Que foi o que preocupou ele. É isso é muito mais do que você imagina. Então vamos seguir. Criei o plano, decidi e não volto mais atrás. Né? O Clóvis de Barros conta a história que o pai dele dizia, né? Depois que decidiu, não recua nem pra tomar impulso. É seu bosta. É sensacional essa frase. Sensacional. E aí, nesse caminho, nessa lógica, decidiu vai. Entendeu? Por quê? Porque no meio do medo, o medo vai te ganhar. O cara decidiu que vai pular de paraquedas. Ele já fez todo o racional dele. Não, cara, as pessoas não morrem de pular de paraquedas na sua... É seguro, claro. Acidentes acontecem, posso morrer escorregando no banheiro. Não é esse medo que eu tô falando. É racional, vou pular. Quando você estiver lá em cima do avião, amigo, você vai querer... Provavelmente você vai querer voltar atrás. Não vai querer recuar, né? Então ali você já decidiu antes. Decide e não volta mais atrás. Claro, a não ser que venha um fato novo, né? Vou entrar no avião. Eu olho pro avião, sei lá, o avião tá pegando fogo. Não, agora eu decidi que eu vou pular. Bota esse avião pra voar, vai pegando fogo, vou pular de avião com ele pegando fogo. A gente é inteligente, nosso público é inteligente. Não tô falando pra você fazer idiotice, tô falando pra você vencer o teu medo e ir, como eu cheguei no hospital e fui. Mas, Jerônimo, e aí? Mas e o medo? O que eu faço com o medo? Tem a última técnica que pra mim é uma das mais importantes pra você vencer o medo. Quer saber? E aí? Você tava lá, você tava fazendo o exame, seu maior medo era o resultado daquilo que... Pro seu maior medo era até difícil, né? Porque era um resultado que saía no mesmo dia, não ia sair em 20 dias, não era ia. No mesmo eu dia. Ia de manhã fazer o exame, de 6 às 2 da tarde, 6 da tarde a doutora Ludmila ia olhar meus exames e me dar o diagnóstico, o que podia ter acontecido, o que tinha, como é que estavam minhas coronárias, minha aorta. Então, tem duas... Que técnica não sou só que você eu. usou? Qualquer assim, né? pessoa tem que usar essa técnica pra tudo na vida. A maior parte dos nossos medos, eles acontecem no não agora. O medo não acontece no agora. O medo acontece no não agora. Você entrou no avião, o avião começou a voar. O teu medo tá no agora? Não. Tá se ele cair. Se ele cair, se der um problema. Mas ele tá dando problema? Não. Então por que eu sofro? Porque eu tô no não agora. Porque eu saio do momento presente e minha mente me leva pro momento do avião caindo. Olha que louco. Por que eu tô lá sentado na frente da mulher, já começa a dar medo quando eu sento na frente da mulher pra entregar minha carteirinha do plano de saúde. Rapaz, é verdade, né? Ele tá sempre no futuro. E aí a gente sente medo, provavelmente 10% vale a pena. Os outros 90% não, são de coisas que nunca vão acontecer. Muito menos de 10. Muito menos de 10. Quantos voos você já não entra e pensando... Eita, né? Quantas vezes teu avião já caiu? Nenhuma, né? Quantas vezes teu exame deu uma doença séria? Nenhuma. Entende? Quer dizer, talvez quem esteja ouvindo a gente até já tenha dado. Já tenha lidado mas com isso. Né? E se tá ouvindo a gente, ou tá vivo, ou tá lidando, ou tá vencendo, ou tem todo o potencial pra vencer. Entende a lógica? E sabe o que é interessante, assim? A gente tem um medo surreal do que for, do que a gente tiver. A gente tem sempre esse medo surreal. E quando a parada acontece, tirando um avião que se cair, você morrer, não tem, assim, né? Morreu, parceiro, né? Acabou. Mas, assim, essas coisas que a gente enfrenta, geralmente quando elas vêm, você enfrenta. Você lida com aquilo. Você ganha uma força, porque você é um animal. Do mesmo jeito que antes da coisa acontecer você tem medo, quando acontece você ganha uma força diferente. Não é mais medo, é uma outra emoção que te faz lutar. Vem um recurso ali, recurso que você não tem. Então olha que louco. Então vamos voltar. Como é que é a última técnica para você fechar esse circuito? Viva o agora. Não deixa a tua mente ir pro não agora. Então quando eu tô na frente da mulher entregando minha carteirinha, aonde eu tenho que lidar com o quê? Com a entrega da carteirinha. Aí a mulher fala, vai pra tal lugar.
Aí se você já vai com medo, você tá com medo do quê? Nossa, agora vão enfiar agulha em mim, agora que vão fazer o contraste. Não, você tá indo, você tá andando no corredor, se conecta com agora. Aí cheguei lá, aí chegou a hora dela enfiar a agulha, era uma tora para um PVC. A mulher não enfiou uma agulha em mim, enfiou um PVC. Pai, foi a maior agulha que eu já vi, meu lindo, você foi muito corajoso. Foi, a mulher enfiou um PVC em mim, né? Eu nem comentei no fim, nenhum barulho, nada, só fiquei assim, né? Bicho, pra não dar apoio ao medo. Não dá apoio ao medo. Enfiou um PVC em mim na parada ali. E a primeira vez ela acabou errando, pegou do lado, não deu, aí teve que tirar e fazer em outro lugar, porque o catéter não passou e tal. E aí ela foi fazer no outro lugar, tal, não sei o que, foi de novo. Ali eu tive que dar. Sabe quanto tempo demorou pra ela passar ali, enfiar a agulha, passar o catéter, botar ali, fazer o scalp? Quanto tempo durou aquilo? 30 segundos. 30 segundos, entendeu? Então eu tive que lidar com a dor daquele negocinho enfiando no meu braço por 30 segundos e não por 3 horas enquanto eu tive ali. Aí depois eu tive um pouco de medo de botar o contraste. O contraste fez dar uma reação, até eu tive uma reação leve, né? Tive umas bolinhas, tive que tomar remédio antialérgico, fiquei um pouco mais ali no hospital para poder ver, para a reação voltar, mas na hora do contraste, então aí beleza, aí botou, o troço ficou pendurado, não dói mais, botou, não dói mais, tá ali, né? Aí fui andando, fui fazendo os exames, tomografia da alma, do dente, do pé, fui fazendo as paradas todas lá, tirou sangue e tal, pá. Agora o bom de ser uma tora é que o sangue saía rapidinho, né? Eu vi a mulher botando... Não, tá bom, muito detalhe. Mas foi rapidinho. Foi. A mulher tirou uns 18 tubos de mim em segundos. Ela enfiou o negócio, parece que o sangue chegava. O fato é, quando eu estou no agora, eu não tenho medo. E quando eu tenho, são os 30 segundos. E depois não voltou. Então volta para um ambiente onde você não tem medo, que é o agora, né? É agora. E às vezes, por exemplo, eu tenho medo de dentista. Não, você não tem medo de dentista, tem da dor. Aí beleza, eu tô na sala de recepção com medo. Medo do quê? O que pode acontecer contigo sentar na recepção do dentista? O pior que pode acontecer é você pegar uma revista velha e ver uma matéria de 5 anos atrás, porque é típicas revistas de dentista. Sabe uma técnica que eu uso? Qual Posso que você complementar usa? dividindo uma que eu uso? Claro. Eu uso aqui, isso vai acabar. Excelente técnica. Eu uso isso, vai acabar. Então, assim, por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia uma vez e uma amiga minha tinha feito e começou a me descrever a cirurgia. Todos os passos, tudo que doeu, tudo que foi difícil, quanto tempo, qual o sofrimento, não sei o quê. Aí, quando ela falou assim, umas 3 coisas, eu falei, não quero saber. Eu não quero saber. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser uma hora acaba. Mas uma hora acaba. Então, não vai adiantar se eu souber ou se eu não souber. Pra mim, cada pessoa lida de uma maneira diferente. Pra mim, ajudou. E o que eu pensava não importa. Daqui a 1 mês, que seja, eu me recuperei e eu tô bem. Ponto. Eu quero resolver esse assunto. Aí a pessoa pensa assim, mas e se não se recuperar e morrer? Morreu. Tá bem também. Aí eu vou pro dentista fazer um canal. Um canal, né? Já dá aquele negócio, meu Deus, o canal dói, não sei o que, tal. Ninguém gosta de sentir dor, mas o que me acalma é dizer assim, não, calma, Patrícia. Porra, esse negócio acaba. Se demorar muito tempo, você vai passar 1h30. O que é 1h30 da sua vida? Agora imagina você... 1h30 é nada. Vai doer, mas vai acabar. Então, isso é uma coisa que me acalma. Agora imagina juntar isso com todas essas técnicas. É incrível. Né? Acolhe o medo, descobre o medo do medo, cria um plano pro medo do medo. Toma decisão consciente, racional. De forma consciente, vou fazer, é isso que eu vou fazer. Momento, né? Vive o momento agora, quer dizer, não sofre, ninguém vai enfiar uma agulha no seu dente, que é o tratamento de canal, né? Endodontia, né? Não sei. Endodontia. Tenho quase certeza que é isso. Se tiver dentista aí, por favor. Além do meu conhecimento. Foi. Aí, agulhinha lá dentro do dente. Ninguém vai enfiar uma agulha no dente quando você tá sentado na recepção. Inclusive, eu pedi pro cara, eu falei assim, eu queria te fazer 2 pedidos. Me avisa quando vai enfiar a agulha, pra eu sofrer só na hora da agulha, e nem foi um sofrimento assim do outro mundo, embora foi um PVC. Não tomar susto. E na hora do contraste, eu falei, cara, você pode me avisar quando for inserir o contraste? Ele falou, com certeza. Então, assim, o que eu tô pedindo pra ele? Os meus 2 medos. Medos da dor, né? A hora da agulha e a hora que inseriu o contraste. Pronto. Se ele vai me avisar da agulha e vai me avisar do contraste, eu só preciso pensar nisso naquela hora. Né? Então, essa é a questão. E medo é uma das batalhas que a gente vence. A gente tem ela batalha... paralisa, né? O medo paralisa. Paralisa. Várias outras coisas paralisam, né? E a gente não segue na vida. A gente não consegue ser a nossa versão, tudo que a gente poderia ser. Não consegue ser a menina que foi lá no palco falar pra 2.000 pessoas. A gente não consegue ser muito maior do que a gente imagina, né? É isso. E você tem uma oportunidade. Se você quiser, você pode fazer isso com alguém, né? Jerônimo, ele tem o WA. Ele tem esse evento de 3 dias para te guiar usando várias técnicas para que você passe por isso. Que é o WA, né? Que é o WA. O WA, a gente deixa o link aqui embaixo na Vitória descrição. já esgotou, tá? Não sei Vitória quando, já foi, já não sei esgotou. Quando você tá ouvindo, a gente tem Vitória, Porto Alegre e São Paulo. Vitória esgotou. Vitória vai São Paulo acontecer e em Porto Alegre. março, mas ele já tá esgotado já um mês antes. Um mês já esgotou. O próximo agora é São Paulo. Maio. Em São Paulo. Maio em São Paulo. Bem avançadas as vendas, então cuidado para você não ficar de fora.
né? E Porto Alegre também já vendeu bastante, já passou muito mais da metade de esgotado em setembro. Então, ó, São Paulo e Porto Alegre. Vitória já esgotou, passou do tempo, perdeu. Porto Alegre vai ser o único do ano, né? Em Porto Alegre vai ser só uma vez. Então, assim, São Paulo e Porto Alegre, corre, porque Vitória esgotou mais de um mês antes. Você quer ir comigo lá, quer me deixar de treinar pra você ser tudo aquilo que você poderia ser, corre pra São Paulo, pra Porto Alegre. E se você for e me encontrar por ali, me dá um abraço. Fala, Paty, eu assisto podcast, me dá um abraço. E o resultado dos exames? Passa, fala pra praça. Sou do Sai da Média lá. Sou do Sai da Média. O resultado dos exames? É muito legal, né? Deixa eu dividir contigo. Cara, eu avisei que eu ia fazer no Stories. Nossa, um monte de comentário, um monte de tudo. E eu sempre tive, realmente era um medo meu, o resultado disso sempre foi, porque no meu mundo... eu trouxe do meu pai, eu sou muito parecido com meu pai, né? Eu tenho a tendência a ter barriga como meu pai. Meu pai não tem uma barriga, né? Meu pai parece a gestação de trigêmeos, né? Então eu tenho a tendência. Qual é a diferença? Meu pai fumou a vida toda, meu pai é muito estressado, meu pai é sedentário, né? E eu não. Eu medito regularmente, minha alimentação é muito boa, nunca fumei, faço atividade física e esse exame ele mede o índice de calcificação na carótida e na aorta inteira, né? E o resultado deu que eu tenho nada! 0 calcificação. Minhas artérias são lindas, como se nunca tivesse tido nada, como se tivesse zerado. Então, Leandro, não precisei de você, parceiro, que bom. Mas obrigado, você foi um dos caras que me incentivou a fazer esse exame um pouco mais elaborado e tal. Acho que os planos, tive até que pagar particular, que os planos ainda não cobrem, né? E tá tudo bem, valeu, foi bom demais. Então, e que bom que a gente tem a grana pra pagar, né? Então, aliás, essa é uma última dica. Não vou abrir mais dicas, a gente já tá caminhando pro final, que é uma dica para se manter no agora é a gratidão. A gratidão te traz pelo agora. A gratidão de estar no Hospital Massa fazendo os exames, a gratidão de ter um médico como a Ludmila, o Rafael Brandão, de ter a opção de fazer com o Leandro. Cara, você quer saber como é que é a minha gratidão? Você já sabe, né? Mas eu vou dividir com a galera aqui. Finge que eu não sei. Quando é uma coisa assim de hospital, de alguma coisa, eu penso, cara, que massa que eu tô na cidade. E não eu vou pra um hospital, né? Não tô numa ilha. Você sempre fala feito isso. Tom Hanks lá, o náufrago, teve que arrancar o dente com um negócio de patins. Eu tô aqui, tem anestesia, tem tudo esterilizado, todos os cuidados, então é uma coisa que sempre me ajuda. E se isso fez sentido pra você, tem uma coisa, não precisa ter medo de dar 5 estrelas nesse podcast, de dar curtida nesse podcast, de compartilhar com alguém que você ama. Cara, manda pra alguém, pra pessoa ouvir isso aqui. Com certeza, se a pessoa tem medo, esse podcast pode ajudar ela, galera. Pode não, vai ajudar ela, manda pra ela. Então, se você não precisa ter medo disso, então dá a curtida, deixa seu comentário. Se você estiver assistindo em uma plataforma como Spotify, no iTunes do iPhone, ou seja onde você estiver ouvindo, marca aí como 5 estrelas, é uma forma que você prestigia, propaga, diz pras plataformas que esse podcast é massa, no YouTube dá curtida. E se você quiser estar presencialmente com a gente no WA por 3 dias, o link tá aí na descrição. Termina o podcast, clica lá no link, vê a data, se inscreve. Sem medo. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Um abraço pra você, eu te vejo no próximo podcast e... Vamos! Vamos! Tchau!